Hello, everybody! Vamos para mais uma live. Já perdi a conta, não sei se já é a 16ª, se é a 17ª do mês, mas enfim, né? É mais uma aí para nossa conta. E hoje, com um convidado super especial, né? Com um assunto super importante, que faz parte, que deveria pelo menos fazer parte do nosso dia a dia como professor. E ele já chegou, já vou convidar ele para entrar e explicar melhor e se apresentar e enfim, vocês entenderam. Oi, Mi, tudo bem? Oi, Marília. Hello, tudo bem? Hello, Bruna, tudo bem? Boa noite. Boa noite, como é que tu tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo, sim. Final de semana, né? Amanhã volta tudo de novo, mas tudo bem por aqui, sim. Obrigado. E com você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Hoje consegui descansar. Ai, que bom, eu também consegui descansar para voltar amanhã com tudo, né? Exatamente. Então, eu vou primeiramente te pedir para tu te apresentar para todo mundo, né? Sim, Falar um pouquinho de ti, do teu pessoal e um pouquinho da tua carreira. tudo bem. Tá, vamos lá. Meu nome é William, como você já sabe, eu sou professor de inglês e francês. E vamos lá, eu comecei a dar aulas em 2014, quando eu voltei de um intercâmbio da Irlanda. Eu estava meio desmotivado com a minha carreira anterior, que era na contabilidade, e decidi mudar. Eu acho que o inglês me ajudou com isso bastante. Então, dou aula desde 2014. Em 2015, eu senti que eu gostava muito dessa área, decidi investir numa formação profissional, numa formação educacional, e comecei a estudar letras no FMG em 2015. E aí, naquela época, eu tentei entrar para o alemão, não consegui, porque não era no turno para o qual eu tinha passado. Aí o francês apareceu como uma opção, e hoje eu sou muito grato por ter escolhido o francês ao invés do alemão. Sou muito feliz nessa área. E aí depois entrei num esquema da universidade que chama continuidade de estudos para fazer a licenciatura do inglês, que para mim ainda era mais importante por causa do mercado no Brasil, porque é a área que tem mais oportunidades, é a da licenciatura, né, querendo ou não. E, enfim, demorei um pouco mais por causa disso, mas acabei de acabar, como eu falo por aqui, as pessoas brincam comigo por causa disso, mas terminei agora a minha licenciatura do inglês. Eu terminei o bacharelado do francês tem um ano e meio, e acabei agora a licenciatura do inglês. E estou aí trabalhando com aulas particulares, trabalhando em escola também, muito feliz no que eu faço, ainda bem. Ai, que bom. E olha, foi uma mudança, né? Contabilidade Sim, para ser professor é uma mudança, né? sim, a mudança é muito grande. E eu sou feliz nessa mudança hoje. Eu percebo que eu gosto de ter contato com outras pessoas, sabe? Eu gosto do ambiente da sala de aula, eu gosto do que esse contato, sabe, com as pessoas, com gente dentro da sala de aula e até fora dela, porque tem o corpo docente da escola também. Eu gosto muito dos frutos que esse contato pode trazer, sabe? Então, É. a contabilidade tem essa diferença que é muito você ali, o computador. Então é muito o que eu gosto de fazer hoje. É muito individual, né? Exato, Tu e as exatamente isso. contas, tu e os números, né? Enquanto que quando a gente se envolve, mesmo que a gente seja um professor autônomo, a gente se envolve com muita gente, né? Conhece muita Sim, gente, né? sim, Isso é muito mesmo. bom, né? Exatamente. Então, eu acho que acaba que o Instagram me ajuda muito nisso, né, de manter esse contato, manter uma rede com outros professores. E que eu acho que o particular tem essa desvantagem, que é a individualidade, e por muitas vezes a gente fica muito sozinho, né? Então, eu gosto muito disso que eu consigo aqui, que é contato com outras pessoas, outros profissionais, e que a escola também pode trazer muitas vezes. Sim. Tu, na verdade, tu fez a escolha de um tema importantíssimo, é uma coisa que eu tô sempre batendo na tecla aqui, hora, volta e meia a gente fala sobre isso, volta e meia a gente faz live sobre esse assunto, porque desse conjunto de assuntos que traz sobre ser aluno enquanto se é professor, eu acho que é uma das coisas mais importantes da profissão, porque tu não pode parar nunca. Pode, de repente, tu pode se ver depois de um tempo, eu fiz, eu concluí, eu fiz a especialização, eu fiz outra especialização, eu fiz o mestrado, agora eu vou parar.
pode parar de se formalizar, de fazer uma educação formal, mas tu tem que Sim. continuar lendo, tem que continuar acessando o site, tem que continuar buscando, tem que continuar fazendo vários movimentos, porque quanto mais a gente para, enquanto professor, mais o cérebro atrofia, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente ter esse contato com os estudos. Eu acho que foi por isso que eu decidi trazer esse tema para hoje, porque é um tema, né, sobre o qual eu tenho falado recentemente também, e eu acho que, enquanto professor particular, enquanto professor que se preocupa com formação continuada, eu acho que é importante trazer isso para outros professores e talvez até para os alunos se questionarem também, né, com os vínculos que eles têm e tal. O André, oi André, tudo bom? E eu acho importante isso, tu me disse 2014, quando tu fez a mudança, né? E olha só quanto tu já estudou nesse tempo, né? Porque Exato. eu consigo pensar, porque foi 2014 que eu abri a Unipeople e aconteceu tanta coisa nesses 7 anos, tanta coisa. E tu estudou inglês, francês, licenciatura, bacharelado. Olha como a gente tem a capacidade de mudar a nossa realidade através do Sim, estudo. exatamente. Então, eu acho que é muito importante que nós, enquanto professores, a gente não só leve para os alunos a importância de estudar, e não só estudar formalmente, porque eu acho que tem outros saberes que não estão só na sala de aula, na formação, na formação formal, vamos dizer assim, por colocar desse jeito, mas não só levar isso para o aluno, mas também ter isso para a gente também. Porque eu acho que, enquanto professor, que você falou, né, a gente nunca pode estar no posto de falar que sabe tudo. E até é um tema, um tópico que eu queria trazer para cá hoje, que, né, até a gente conversou mais cedo, eu falei, tem dois tópicos que eu acho que são importantes, mas que eu acho que são motivos menores que eu não queria abordar, que é justamente a progressão de carreira, que muitas vezes vem, sim, com estudo e tal, mas consequentemente, às vezes, infelizmente não, uma maior remuneração. Mas são tópicos que eu não queria trazer aqui para hoje. Mas eu acho que o primeiro tópico foi o que você já abordou, né? Que a gente nunca sabe tudo. Eu tenho aí de universidade 6 anos, 6 anos, né? Que eu estudei na universidade. Eu tenho contato com inglês desde 2008, que eu fazia cursinho de inglês, comecei do zero e tal. E fiz intercâmbio, estudo muito para poder dar as minhas aulas, continuo aprendendo coisas novas. Eu acho que é sempre nesse posto que a gente está. A gente nunca sabe tudo. Eu acho que tenho certeza que você, enquanto professor, e outros professores que estão aqui, vez ou outra a gente se depara com coisas que a gente talvez, por estar mais amadurecido enquanto professor ou enquanto aluno, a gente consegue enxergar aquilo de uma outra forma. Eu acho que de uma forma mais madura, mais inteligente, né? Porque a maturidade traz isso para a gente às vezes. E eu acho que é muito importante. Eu acho que o professor ele nunca deve se colocar no lugar de quem sabe tudo, né? Nunca deve ser o nosso papel fazer isso. Oi, que nem disse o professor André, ó. Eu sei tudo, tudo que ainda preciso ler. É isso mesmo, Oi, é isso Thaís, mesmo, tudo André. bem? E tu sabe que isso que tu tá falando é de uma sabedoria bem coerente, porque quando eu me senti muito estagnada na minha carreira, eu fui procurar a minha segunda especialização, que Uhum. foi em ensino de língua inglesa pela Universidade Estácio. Quem quiser mais informações, pessoal, eu sempre digo isso, quem quiser mais informações pode me procurar. Foi onde eu conheci o professor Stephen Hills, e eu digo que o professor Stephen Hills, que essa especialização, ela começou a mudança na minha vida, assim, porque foi muito boa. Eu comecei no final de, acho que é outubro de 2018, e a especialização, ela impulsiona tanto os professores a criar conteúdo digital, virtual, que isso, assim, fundamentalmente foi o primeiro passo para eu entrar na carreira digital, né? E foi muito importante para mim. O pessoal subestima, eu acho, a capacidade das especializações. Foi muito importante para mim fazer essa especialização. Eu já tinha feito uma anteriormente, que era Novas Tecnologias na Educação, que não foi tão importante assim, porque foi em outra universidade e eu achei meio
eu não me senti sendo acompanhada, digamos assim, né? E eu sou essa Entendi. aluna que precisa ser acompanhada, né? Eu não gosto de todas as coisas soltas assim, eu gosto de ser acompanhada. E aí, essa segunda especialização, que foi a ensino de língua inglesa, nossa, foi muito boa. Foi muito positivo e sim, foi um super primeiro passo para mudar muita coisa na minha vida e para eu estar aqui hoje como eu estou, né? No mundo virtual, online. É muito bom isso. Eu acho que eu acho que eu tive uma resistência no começo. Eu gosto muito do digital, sabe? Sabe, Bruno? Mas eu acho que eu tive uma resistência e eu percebo que ao longo do tempo eu vou perdendo essa constância de estar mais presente. Mas sempre com as muletas que a gente coloca enquanto pessoa, né, como os obstáculos da gente aí, mas eu tô por aqui, eu gosto de estar aqui, porque eu acho que isso contribui muito para a gente. E aí tem uma pergunta aqui do André, e Thaís, muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo, tem sempre, né, room for improvement. Sempre tem, sempre tem. Eu acho que a gente tem que ser muito humilde para poder admitir isso, porque quem fala que sabe tudo, ou que não precisa mais estudar, porque já está muito, né, sabendo de tudo que está acontecendo, sabe tudo que precisa saber, assim, eu sempre fico meio fico com o pé atrás com essas pessoas, sabe? Mas isso, e Também. O André perguntou se a gente acha que os professores estão motivados com o digital ou estão mais na necessidade. Eu não sei como é que era a situação da durante essa pandemia, mas eu dava aula numa escola, eu sou CLT também, eu dava aula numa escola, onde eu dava aula somente presencialmente, sabe? Só presencial e minhas aulas particulares eram todas presenciais também. E eu tinha um aluno que estava comigo online porque ele não morava em Belo Horizonte. Enfim, com a pandemia, né, tudo foi para online e aí eu tive que me adaptar e eu acho que por já ter muito contato com a internet, gostar muito do digital, a adaptação para mim foi muito fácil. Mas, assim, aqui do meu lugar de privilégio, de ter um lugar confortável, tranquilo, silencioso, uma cadeira boa, um computador bom, eu sei que para muita gente não foi assim. Então, eu sei que muita gente foi com a necessidade, eu acho que todo mundo foi com a necessidade, mas muita gente, eu acho que vai continuar por causa da motivação, mas muita gente, por causa da necessidade, vai precisar voltar para o presencial mesmo. Então, eu acho que tem esse cenário aí a entrada que foi a necessidade e eu acho que a saída que vai ser ou necessidade ou vão ficar por causa da comodidade, que eu acho que é o meu caso. Eu acho que Bruna também vai acabar continuando no online muito por causa da comodidade, mas como você tem a escola, né, a Unipip, eu acho que você acaba tendo muita coisa presencialmente ainda também, né, Bruna? Sim, eu concordo contigo em gênero, número e grau, né? A gente está num momento super de transição, eu vejo assim, abriu-se uma porta de necessidade e o professor descobriu um portal de oportunidades, né? Porque agora que ele entrou, que ele se acostumou, que ele viu que não é um bicho de sete cabeças, ele percebeu que isso podia ser uma entrada de oportunidades na vida dele. E não só de oportunidades, também como de novidades, de melhorar suas aulas, de fazer aulas mais interativas e, portanto, mais chamativas, né? Ele está se dando conta, acho que os professores estão se dando conta de tudo agora, se já não deram conta, né? Mas exatamente isso. Bem parecida a nossa história. Lá em 2019, final de 2019, começo de 2020, eu tinha 2 alunos online. E eu estava exatamente fazendo isso, futricando no Zoom para aprender a mexer. Graças a Deus que eu estava futricando no Zoom para aprender a mexer, porque foi assim de um dia para o outro mesmo. Um dia a gente estava no presencial, no outro dia estava no online. Exatamente. E aí, Exatamente como tu assim. disse, como eu já conhecia, como eu já tinha feito a especialização, como eu já gostava das ferramentas digitais, como eu já tinha 2 alunos, eu atendi eles por Skype, né? Como eu já tinha 2 alunos online, tudo isso tornou minha vida muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu já sabia o caminho. Eu não me bati. E outra, eu tinha um desejo imenso de trabalhar tecnologia com os meus alunos na minha escola, mas a gente tinha um computador só na sala de aula, né? Eu não conseguia Entendi. que eles interagissem o tempo todo. Então, nos primeiros 6 meses, eu matei a vontade de fazer atividades tecnológicas com eles. Então, foi muito positivo. Eu acho que para a gente que gosta de explorar ferramentas digitais, é uma oportunidade, né?
que eu acho que não vai acontecer de novo. Assim espero. Assim espero. É, Então, foi bom para a gente que teve essa oportunidade de explorar ferramentas digitais. E, claro, né, os alunos também que estavam abertos para essa experimentação, porque a gente sabe que muita gente, muitos alunos, assim como professores, pararam, né? Só estão retomando agora, porque com o retorno das aulas presenciais, mas realmente não se adaptaram. Então, a gente sabe que, né, você também está em escola, está com um professor particular, a gente sabe que muita gente não conseguiu continuar. Então, quem estava aberto e conseguiu se adaptar, se deu bem. Eu acho que conseguiu explorar esse mundo aí, que é muito bom. Eu adoro dar aula online. Eu adoro quando meus alunos falam, nossa, eu vi que você conseguiu adaptar muito bem para o online e a maioria dos meus alunos querem continuar online, então eu vejo que enfim, eu acho que o aprendizado ele acontece, né? Eu acho que não importa o espaço, não importa o meio, se a gente tem lados dispostos a fazer isso acontecer, vai acontecer. Então, eu acho que, enfim, eu fico feliz aí com isso. Mas acho que um dos outros pontos que eu queria abordar hoje, né, Bruno, a gente conversou sobre isso mais cedo, e volta lá na minha formação, né, na formação minha, na sua formação também, que eu acho que essa formação continuada que o professor tem depois da universidade, né, seja na especialização, que é um pouco mais focada, seja em cursos mais rápidos, né, workshops que a gente encontra, eu acho que esses cursos ajudam a suprir alguns gaps que a universidade deixa, porque a universidade é muito boa. Eu aprendi assim, eu aprendi uma infinidade de coisas, de formação docente, formação pedagógica, de sala de aula, de técnicas também, mas ficam alguns gaps, o que é natural, né? Fica alguns rooms aí para a gente poder completar e até também para a gente poder direcionar, a gente seguir caminhos diferentes, né? Porque eu acho que a gente sai da universidade com muitas vezes com a mesma formação, mas a gente não quer seguir os mesmos caminhos, né? Então eu acho exato. que a formação continuada não só nos permite aprender mais, mas talvez trilhar caminhos mais específicos, que é muito importante para a gente criar nichos e criar outros tipos de conexões até mais fortes às vezes, mas eu acho que a formação continuada é muito importante nisso aí. Até mesmo durante a faculdade, tive a oportunidade de estudar outras coisas. Não fiz especialização ainda, mas pretendo, porque tem certas áreas que eu me identifico mais. Eu acho que a de mídia e de tecnologia é uma delas. Então, não descarto o mestrado no futuro, não descarto o mestrado, mas eu acho que a formação continuada ela é importante. É É, por importante. mais é, por mais que existem técnicas que estão por aí, ferramentas que estão por aí e que eu explore muitas delas, tem tanta coisa que eu não sei, tem tanta coisa que eu posso descobrir nesse caminho que pode melhorar muito a minha vida e os meus alunos também. Sim. E é interessante tu falar nisso, porque essas lives têm me feito refletir muito, porque cada convidado trouxe um assunto tão importante, tão profundo, com tanta disposição para falar sobre aquilo, que vem me fazendo refletir muito. Então, numa outra live, a gente estava fazendo essa crítica à universidade, que a universidade não aborda assunto de ensino de língua inglesa para crianças, que a universidade não ensina o beabá do plano de aula, ou de como atingir os alunos de uma forma mais fácil, né? De uma forma mais efetiva. E aí, agora que tu falou, eu pensei o seguinte: não tem como a universidade dar conta de tudo, certo? O curso ficaria extenso demais, ficaria Sim, cansativo demais, ninguém estudaria para ser sim, professor. Então, a universidade ela vai abordar o geral. E cabe a nós, professores, eu não tenho condições para uma especialização e para um mestrado agora. Mas então existem workshops de todas as naturezas que a gente encontra aqui no Instagram, gratuitos, com valor acessível, com valor um pouco mais caro, mas que também te faz aprender muito. E o que eu vejo aqui do pessoal, né, falando de uma forma geral, o pessoal ensina muito isso, o beabá, sim. sabe?
como abordar, como iniciar, como planejar, o que utilizar, como perceber o que dá certo. Aquilo que todo mundo tem medo de perguntar, porque, né, professor Sim, carrega essa fama, assim, de, eu não posso dizer que eu não entendi, que eu preciso de ajuda. Eu não posso dizer que eu tô... Gente, se livrem dessa fama, se livrem desse pensamento. Professor é gente. A gente precisa de sim, ajuda um dos outros. sim, Então, exatamente. né? E então eu vejo assim, ó, todos os workshops que eu fiz, tem o meu gratuito agora, que está com as inscrições abertas. Tem o da Simone, do Creativity for Teachers, aberto também, gratuito. Tem uns que estão com os valores super acessíveis. De todos os que eu já fiz, desde que eu ingressei no Instagram, eu aprendi muito, muito, mesmo tendo 20 anos já de sala de aula, porque a gente sempre tem que aprender. E Sim. segundo, que as professoras, acho que como esse entendimento que a gente acabou de falar, que a universidade não é específica, né? Os professores são muito específicos. Eles são muito Sim, detalhistas. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada. exatamente. E aí você tocou num ponto interessante, que é um dos pontos que a gente conversou mais cedo também, que eu acho, e é o tema central dessa live, né, que eu acho que é justamente o papel do professor enquanto aluno. Eu acho que é essencial o professor se sentir aluno, sabe? A gente falou que o professor é gente, o professor é ser humano, sim, é verdade. Às vezes a gente tem que ter mais empatia com a gente mesmo, com nós mesmos, né? Eu acho que a gente tem que ter, não é mais cautela, mas a gente tem que ser mais carinhoso, sabe? Com nós mesmos. Eu acho que a gente tem que olhar para a gente com mais cuidado, com mais carinho. Eu trabalhei com muita gente nesses 7 anos como professor, sabe? Não só alunos, mas também com muitos professores também. E eu vejo que os professores que são sérios, que gostam do que fazem, que são sérios com o próprio trabalho, a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito e eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para a gente. E daí que eu acho que entra esse papel do professor-aluno. Não a relação entre professor e aluno, o aluno, a pessoa, o aluno, mas eu acho que é a relação entre o professor que é aluno também. E porque eu acho que quando a gente se coloca no papel do aluno, quando a gente é aluno, quando a gente busca isso, seja em workshop, seja estudando uma outra língua, seja qualquer outro tipo de curso, especialização ou qualquer outro tipo de curso que também não esteja relacionado à área de trabalho, à área de formação, eu acho que a gente consegue enxergar melhor a gente enquanto pessoa, enquanto professor, que também é uma pessoa ainda, sabe? E eu tô falando isso aqui hoje, e para mim também não é fácil, sabe? Às vezes enxergar isso. Às vezes eu tenho essa dificuldade, eu queria que às vezes fosse mais fácil. E então eu acho que é um trabalho diário. E quando eu falo de se sentir aluno é justamente isso. É poder entender, é poder sentir na pele, sabe? As dificuldades que o aluno tem, os medos que o aluno tem quando procura um curso, quando procura um professor, é incerteza, é, é entender a rotina do aluno, sabe? Sabe quando o aluno chega ali, eu não fiz o dever, não tive tempo, a gente fica, poxa, mas nossa, não é possível. Eu acho que a gente consegue trabalhar nessa relação ser professor e ser aluno ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar nossa empatia de um jeito que eu acho que nem um curso sobre empatia, nem ouvir histórias sobre empatia vai conseguir proporcionar, sabe? Eu acho que a gente se colocar nesse papel é muito importante para o professor, para a gente poder entender o aluno de diversas formas, né, de diversos pontos de vista, mas eu acho que nos ajuda a entender de uma maneira muito melhor e muito mais ampla o que o aluno sente, quem que é o aluno, o que o aluno passa, o que o aluno sente, né, os perrengues que ele tá passando, as dificuldades, e eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Sabe que isso vem de encontro com a minha experiência quando eu comecei a estudar espanhol. O professor ele tinha uma metodologia mais tradicional, né? E era eu e um Uhum. senhor na sala. E, gente, eu aprendi tanto sendo aluna.
para não o que fazer e o que não fazer nas minhas aulas. Eu sou uma pessoa que eu adoro aulas agitadas, com movimento, com brincadeira, com games, porque eu sei que meus alunos gostam. Mas eu sou uma aluna tradicional. Eu gosto de aulas tradicionais. Eu gosto de sentar e escrever e fazer exercícios. Mas aquela experiência que era muito mais tradicional me deixou assim muito cansada. E aí eu percebi que até para pessoas que gostam de experiências tradicionais enquanto aluno, o tradicional é cansativo. E ali foi uma grande aprendizagem para mim. Então, assim, os professores dizem, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso de espanhol ou de francês para me aprender a posicionar como aluna, para não repetir erros ou para fazer coisas que dão certo. Mas, gente, faça esse exercício, assim, ó, larga no YouTube, francês, alemão, espanhol, aula 1. Larga no YouTube. Tenta aprender daquele jeito que ele está ensinando, que a pessoa que tu escolheu está ensinando. De graça. De graça. Não vai ter que investir R$ 1. E tu vai te colocar no lugar de aluno que está aprendendo uma língua estrangeira. Exatamente. Não, eu acho que isso que você falou muito interessante, porque enquanto professor eu gosto de oferecer um tipo de aula, mais agitadas, mais dinâmicas, mas eu percebo que acho que enquanto aluno eu gosto também de aulas tradicionais, mas eu percebo que o tradicional demais me cansa e eu acho que fica maçante, fica chato e aí não dá. Então eu acho que justamente por sentir isso que eu tento levar um outro tipo de aula para meus alunos. E acho que com o tempo eu acabei procurando por aulas mais parecidas com as minhas, enquanto professor, sabe? Então eu me vejo muito nisso também. Eu acho que é bom, né, para a gente poder ver esse outro lado. E eu acho que tem um pouco disso nesse papel de aluno. Eu acho que é muito frustrante, às vezes. Eu acho que tem dias muito frustrantes. Eu já fiz aula de espanhol, eu fiz muitas aulas de francês na universidade, sigo estudando francês. Hoje eu faço aula de preparação para o IELTS, então eu acho que nesse nível desafiador de aula de inglês, com anos aí estudando inglês, né? Em 2021 faz 14 anos que eu estou estudando inglês, sempre aprendendo, faço aula para o IELTS, como eu acabei de falar, né? E eu consigo sentir a frustração do aluno, sabe? Do dia que parece que a gente não está muito bem, parece que o que a gente sabe não está saindo do jeito que a gente quer que saia. Aí eu acho super legal. Eu acho super legal sair frustrado e às vezes sair muito bem da aula, sair, né, com um sentimento muito bom, porque eu vejo que não só tem espaço para aprender mais, mas eu vejo como é que o aluno se sente e eu saio da aula pensando assim, será que é assim que meu aluno sai da aula de vez em quando? Quando ele sentiu um pouco mais de dificuldade naquilo que a gente estava fazendo, ou quando ele não conseguiu produzir tudo que eu estava esperando, e isso é um tópico que eu vou falar daqui a pouco também. Mas é isso. Você enquanto aluna, certamente passou por isso também, né? Eu vejo Certamente. muito, eu vejo muito assim, quando o professor está fazendo alguma atividade que os meus colegas estão adorando, curtindo aquele momento, assim, muito empolgados, e eu tô assim, ó, eu não tô achando tão legal, né? Mas eu fico na minha respeitando, porque eu tô vendo que eles estão felizes e aprendendo. Mas aquela atividade não tá me atingindo. E às vezes o oposto, principalmente quando tem uma atividade com música, né? Então, assim, que eu tô super empolgada, cantando a música, quase dançando, e tá todo mundo assim, ó. Né? Então, assim, isso é tão importante, porque nem todas as atividades vai atingir todos os alunos. Então, por isso que a gente tem que variar, porque algumas vai atingir alguns e outras vai atingir outros. Mas eu vejo bem essa diferença. Eu super empolgado com a música, não importa a música, né? E cantando e dançando, e eles assim, ó. Pô, nem aí, né, pra música. Mas que isso faz parte também, né? Exatamente. Eu acho que é isso, né? Às vezes levar para a sala alguma coisa com a nossa empolgação de professor, que eu acho que o professor tem uma certa empolgação com as coisas que faz. Às vezes a gente leva uma música, às vezes a gente está tão imerso na música, no vídeo,
a gente vai trabalhar aquilo, os alunos estão... Nem todo mundo está com aquela empolgação que você está, e a gente se sente frustrado, né? Então, a frustração acontecendo aí tanto para o aluno quanto para o professor. E é isso mesmo, eu acho que... eu acho que é isso de respeitar o, o gosto do outro, né? Às vezes você leva uma música super legal, uma atividade super legal, que alguns alunos vão se empolgar, vão entrar naquilo, vão engajar, e vão participar super felizes, e a gente vai ficar, nossa, muito legal, enquanto tem outros que vão ficar, ah, Peach, eu não gostei tanto, e a gente, às vezes, se sente menos por causa disso, né? E a gente esquece de todos que estão gostando e foca naquele que não está gostando e fica frustrado. Nossa, poxa, não deu É certo a verdade. atividade, né? E a gente esquece de ter esse carinho com a gente, do tipo, poxa, preparei, pensei, tentei avaliar o nível, tentei avaliar o que eles gostam. E é isso, né? A gente tem que lembrar que não dá para agradar todo mundo, né? E, E tem que lembrar que tem que testar bastante, né? Eu me sim, pego muitas vezes pegando uma atividade e levando assim para ser uma atividade introdutória, para ser um warm-up, para ser uma atividade de 10 minutos e os alunos se empolgar de uma maneira que eu vou dando mais tempo para aquela atividade, né? E isso acontece com frequência. Então, assim, é uma maneira que, por mais que tu esteja em sala de aula por muito tempo, tu te surpreende diariamente com o retorno que os alunos dão das atividades que tu planeja. E isso é tão legal, tão positivo, que daí quando acontece isso eu coloco lá no meu caderno de atividades que deram certo, né? E é uma atividade que, ai, que legal. claro, a gente não vou repetir 1000 vezes, mas em algum outro momento eu Sim. vou repetir e sei que eles vão acolher bem, né? Não, é verdade, muito, eu adorei essa ideia. Não sabia e tá vendo, o professor vai vivendo e aprendendo. Mas eu achei super legal, porque eu tenho as atividades separadas, assim, de coisas que eu gosto de fazer, mas eu acho que eu nunca pensei por esse lado, de marcar atividades que deram mais certo do que outras. E super legal, eu tenho uma aluna, são duas irmãs, não sei se elas estão por aqui agora, mas vez ou outra eu levo alguma atividade que não vai render, mas não vai render tanto quanto eu esperava. E às vezes eu levo umas atividades assim que eu penso de um jeito e acabam rendendo muito mais e elas falam, teacher, mas você deve ficar com raiva da gente, né? Porque a gente fala demais às vezes. Eu fico, não, gente, que eu acho que a flexibilidade é essencial para o nosso trabalho, né, Bruno? Porque imagina uma atividade que está ali super boa, super rendendo, você fala, não, gente, acabou, vamos para a próxima agora, infelizmente o tempo já acabou para essa atividade que eu planejei, a gente tem que ir, porque meu plano é esse, não tem como mudar, então não tem jeito, né? Eu acho que essa adaptabilidade é muito importante, essa flexibilidade para o professor é essencial. E, então eu falo, não, gente, não vou ficar com raiva, que isso? Vocês estão É, falando, estão produzindo, a gente está conseguindo, estão conseguindo manter um nível super, super interessante de conversar, de dialogar uma com a outra, comigo também. Eu vou ficar com raiva disso para quê? Não faz sentido. Saiu do meu plano? Saiu, mas a flexibilidade está aí para isso. Eu acho que é isso mesmo. E apareceram algumas perguntas aqui, eu acho que estão mais ou menos dentro do que a gente falou. A Brenda falou que eu sou viciado em workshop, gente, eu também sou viciado em workshop, assim, eu tem época que eu nem procuro, sabe? Que eu nem fico no Instagram, eu posto alguma coisa, interajo com as pessoas que vão interagindo comigo, vejo algumas coisas, mas eu tento não ficar demais, porque às vezes dá sábado, domingo, dia de eu descansar, aí eu falo pra minha esposa assim, "Ô, eu vou ter um workshop hoje na hora do almoço, meio-dia às 4. Aí ela fica, tá, tudo bem. tá Então, bom, assim, tá eu bom. tento não ficar demais, porque gente, eu gosto muito de estudar, então eu tento não ficar demais vendo workshop, porque senão eu fico final de semana inteiro para isso. Então eu tento escolher alguns, os que vão ter uma outra edição, ou que estão lotados e abrem lista de espera. Eu entro na lista de espera, espero um pouco, para poder participar depois, porque senão, né? A Brenda É falou a mesma coisa verdade. depois de novo, e depois o Only for Teachers falou, né? Isso é normal, são learning styles diferentes. É exatamente isso, eu acho que as pessoas vão se adaptando a coisas diferentes. E eu acho que, enquanto professor, é muito importante a gente conseguir identificar isso. E tem coisas super legais que a gente vai aprendendo. Tem metodologias e abordagens diferentes que eu quero estudar mais sobre ainda. Estava conversando com um professor ontem sobre isso, sobre metodologias diferentes na sala de aula e sobre perfis que se adaptam melhor a cada uma delas. E
eu, enquanto professor, preciso saber mais sobre isso e quero saber mais sobre isso, então tá assim, tá aí para poder aprender mais, está na minha lista de estudos. Planejar atividades variadas que possam atender as necessidades dos alunos, sim, eu acho que é justamente isso. Eu acho que é entender que nem todo mundo se adapta às mesmas coisas. Eu tenho aluno gente que detesta vídeo. Eu amo vídeo, mas o aluno detesta. Mas eu sempre falo para os alunos, eu acho que para mim é essencial que eu me divirta na sala de aula. Eu preciso estar feliz. Mas eu preciso estar feliz atendendo o que o aluno precisa. Então, eu posso ser feliz sem ter vídeo na sala de aula, não tem problema. Tranquilo. Mas eu acho que é justamente isso, é saber que, é entender que os alunos gostam de certas coisas. Eu tenho um aluno que não gosta de música, eu tenho um aluno que não gosta de vídeo, eu tenho um aluno que gosta de gramática pura, sabe? Não é o que eu gosto, não é o que eu gosto de dar como aula, mas o aluno é tão divertido, ele contribui tanto para uma aula de gramática que eu dou aula de gramática pura, pura para ele. E ele adora. Eu falo, olha, eu tento mostrar para ele outros pontos fora daqui. Na teacher, eu gosto disso. E a gente vai fazendo algumas variações. Ele faz algumas concessões para mim, porque eu acho que, né, eu, enquanto professor, não gosto só de gramática. Então ele abre concessões para mim. Então ele gosta, eu tento respeitar isso no que ele gosta no que ele gosta enquanto aula, mas não é muito minha opinião. Mas é isso aí. Eu também procuro fazer exatamente isso, né? Além de prestar muita atenção nos meus alunos, né? Eu digo para eles assim, eu não quero que tu fique constrangido, porque eu estou prestando atenção em ti. E quanto mais eu prestar atenção em ti, mais eu vou saber o que tu gosta, como tu aprende, vai ficar mais fácil de tu aprender, né? E eu gosto exatamente isso, se ele gosta de gramática, quem sou eu para não dar, né? Se ele gosta Uhum. de aprender com música, é com música que eu vou ensinar. Se ele aprende mais através de séries e legendado com áudio em inglês, com legenda em inglês, é nesse ponto que eu vou tocar. Porque quanto mais meu aluno aprender mais rápido e efetivo, melhor para ele, né? Exatamente, melhor para ele. Melhor para ele, melhor para a gente também, né? Porque eu acho que, de novo, eu acho que é importante a gente, enquanto professor, lidar com a frustração que às vezes acontece na profissão, mas entender que é sempre, o melhor para o aluno é sempre o mais importante, né? Então, é Verdade. isso. E o que mais, hein, Bruno? Acho que dos pontos que eu tinha colocado lá também, que eu tinha pensado aqui para a gente falar aqui hoje, eu gostaria de comentar, porque são coisas que geralmente eu acabo abordando com outras pessoas, colegas de trabalho, enquanto a gente está falando sobre esse assunto. Eu acho que, então, de novo, né, eu acho que ser professor e ser aluno, essa relação ajuda a gente a lidar com os vários aspectos da vida de aluno. Eu acho que isso ajuda muito a gente enquanto professor, ajuda a lidar com as frustrações que às vezes a gente sente em relação ao aluno, porque a gente vê que são jeitos de aprendizagem Isso. diferentes, são opiniões diferentes, são gostos diferentes, né? Igual a gente falou, nem todo aluno gosta de música, nem todo aluno gosta de série, nem todo aluno gosta de Friends, nem todo aluno gosta de filme disso, daquilo, então a gente tem que se adaptar e lidar com as frustrações da melhor maneira possível. E tem um outro ponto que eu acho muito importante nessa relação de ser professor e ser aluno é a nossa prática docente, sabe? Eu acho que quando a gente se coloca nesse papel de ser aluno, a gente consegue refletir muito na prática do outro. Gente, eu não consigo ser professor e E não abandonar pensar. e abandonar 100% o meu lugar de pensamento enquanto professor. É, Então, se eu estiver assistindo alguma aula, talvez eu não faça isso com workshops, ou talvez eu não faça isso com aulas pré-gravadas, com vídeos na internet, mas eu acho que, enquanto professor, eu vou estar sempre avaliando a prática do outro, sabe? E avaliando, talvez não avaliando o que o outro faz, mas não prestando atenção no que o julgando, outro mas faz. prestando atenção. Exato, Isso, né? então, exatamente. Então, você fala, tem um caderno das coisas que dão mais certo do que outras. Puxa, super, super legal isso, né? Então, a gente faz vai testando, vai aprendendo e, sabe? Então, eu acho que essa posição de ser aluno enquanto professor, a gente tem.
essa outra lente aí, né, para avaliar coisas que a gente tem contato. Então a gente sempre avalia outras práticas, além de imensamente aprender com outras práticas também, sabe? Então acho que quando a gente é aluno de outros professores, a gente começa a avaliar outras formas de dar aula, a gente aprende outras formas de dar aula. Às vezes a gente vê, às vezes até coisas pequenas, sabe? Uma atividade que a gente viu, poxa, como nunca pensei nisso? Então, assim, 14 anos estudando inglês, 7 anos dando aula, 6 anos de universidade, nossa, nunca vi isso, nunca pensei nisso. Mas eu concordo contigo, William. Eu acho que a gente não tem como desligar. Porque assim, a gente tá aqui na live conversando, trocando ideias. E eu tô pensando assim, nossa, como ele fala calmo, como ele transmite calma. Ele deve ter bastante aluno, porque os alunos já chegam e já transmite essa calma. O aluno fica mais calmo, vai aprender melhor. Então, assim, a gente tá sempre, o tempo todo, aprendendo com o outro. Né? Até na live, observando, no workshop, no cursinho, na aula de francês, né? Faz parte, acho que, de como nós, professores, passamos a ver o mundo, né? Nossa, com certeza. Com certeza, e assim, eu confesso que falar desse jeito, às vezes mais devagar, com mais pausas, é uma coisa que, para mim, enquanto professor, é um exercício diário, sabe? É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer. Às vezes, quando eu estou trabalhando, porque na escola onde eu trabalho, eu tenho turmas de francês e inglês lá, mas eu faço parte da equipe pedagógica, então às vezes eu tenho que dar treinamento, conversar com pais de alunos, conversar com alunos adultos, dar feedback de aulas que eu escuto, e às vezes quem tem contato próximo comigo, por exemplo, minha esposa, ela fala, por que você não fala assim sempre, né? Com mais tranquilidade, mais devagar, mais pausa, porque eu tenho a tendência de falar muito rápido, de falar naturalmente muito rápido e então falar com mais pausas, falar mais devagar e dar aulas com um pouco mais de calma é um exercício diário. Então é um aprendizado diário, é uma coisa que eu sei que eu preciso e que eu sei que eu devo, porque eu sei que enquanto professor eu entendo que é muito importante para o aluno ter alguém tranquilo ali na frente, né? Porque se você chega na sala, o professor está assim 220 e né, às vezes causa uma ansiedade no aluno e até no professor também, sabe? Então Verdade. eu vejo que então eu percebo isso. Então quando eu faço aula com professores que falam com mais calma, falam com mais pausas, eu vejo que isso é importante porque É me faz verdade. bem e eu tento levar isso para o aluno também. Claro que tem dias em dias, né? Eu tinha uma turma É. de francês antigamente no salão onde eu trabalho, e que quinta-feira à noite eu tava assim, elétrico ainda. Então eu sinto que muitas vezes os alunos também trazem para a gente a necessidade de uma aula mais enérgica, mais dinâmica, mais movimentada, mais 220, assim, vamos dizer. Então, meus colegas de trabalho, que essa turma tinha alunos, e tinha alunos que também eram professores da mesma escola. Então, assim, quinta-feira, todo mundo cansado, de 8 às 10 da noite essa aula de francês, então presencial, então é, os professores que eram alunos ainda falam para mim, não sei como é que você dava conta de manter aquele ritmo assim. Eu falo, gente, às vezes a gente bota um papel aqui e vai, né? É. Então, às vezes eu acho que o professor também assume esses papéis onde ele está. É. E isso é tão importante porque, por exemplo, se eu recebo alunos que passaram a manhã inteira estudando de forma tradicional, sentados escrevendo, eles vão chegar com a energia aqui e eles vão exigir de mim atividades mais dinâmicas, porque eles não aguentam mais sentar e escrever. Agora, ao contrário, por exemplo, eu tinha um aluno adulto que passava o dia inteiro em campo, né? Trabalhando no campo, né? Vendo Uhum. máquina disso, máquina daquilo. Ele chegava moído, ele só queria sentar e escutar e fazer uma coisa divertida. Então, assim, nós, como professores, precisamos conhecer também essa parte do aluno mais pessoal, porque é a partir daí que vai pautar a nossa aula, né? Se eu olhar assim, ó, o problema é deles se eles passaram a manhã inteira copiando, isso aí não tem nada a ver comigo. Pronto.
eu não vou ter mais aluno, né? Assim como se eu chegar e disser para o meu aluno, ai, o problema é teu, se passou o dia trabalhando, vamos lá, quero que tu aprenda. Então, assim, ó, essa sensibilidade de tu conhecer o que ele fez e de tu acolher ele na sua necessidade é que vai fazer com que que o aluno evolua mais, que aprenda mais rápido e melhor, tá? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter essa. A gente precisa enxergar isso, né, Bruno? A gente tem que enxergar isso enquanto professor. E, eu me sinto muito bem quando algum professor vê isso também, sabe? E consegue perceber isso na gente, consegue colocar alguns aspectos na aula que fazem com que a aula combine com aquilo como foi meu dia, ou como vai ser o meu dia. Porque minha aula de inglês, por exemplo, é segunda-feira, 8 horas da manhã. É super tranquila, eu não gosto, essa hora da manhã eu não gosto de aula muito agitada. Mas aula à noite, por exemplo, às vezes o aluno está o dia inteiro cansado, quer chegar à noite, ele ele quer aprender, mas ele quer aprender de uma forma que seja dinâmica, que seja divertida, porque ele precisa daquilo, né? Ele precisa aprender de produtividade, mas de relaxar também. E eu acho que dentro dessa percepção, dentro de enxergar isso, e que acho que talvez já caminhando um pouco para o encerramento da nossa live, eu acho que é justamente combinar essas duas coisas. Ser professor, ser aluno, poder enxergar as frustrações que aparecem dos dois lados e no final do dia poder assumir que, poxa, hoje não foi um dia tão legal. É, Hoje eu não consegui fazer isso muito bem. E tá tudo bem, sabe? isso. Eu tenho às vezes eu venho aqui falar isso, né? Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo uma live no Instagram, mas às vezes eu falo para os colegas de trabalho que eu tenho, que eu converso com mais frequência, e eu falo que a gente precisa ter isso em mente, mas eu sei que é também um exercício, sabe? Eu sei que muitas vezes eu não consigo admitir isso. E às vezes eu estou ali me cobrando criatividade, me cobrando dinamicidade, dinamismo, às vezes eu não consigo entregar isso. Então, às vezes, teve uma semana aí, de agosto ou setembro, que eu senti muito isso, sabe? Era final de faculdade, estava chegando meu casamento, então não estava conseguindo entregar aulas muito dinâmicas, muito interessantes, e eu estava me cobrando muito isso. Então, continua sendo um exercício diário, eu acho que para todo mundo, principalmente professores. A gente precisa sim pensar, refletir a nossa prática, refletir a nossa prática de professor e o que a gente quer transmitir para os alunos. Alguém falou alguém falou deixa eu voltar aqui, eu desci no comentário. Alguém falou de Paulo Freire lá em cima, né? Eu gosto muito do que o Paulo Freire do que ele deixou como projeto de educação. Eu gosto muito, concordo. Eu acho que é isso que eu gostaria de entregar para os meus alunos enquanto professor. Apesar de muitas vezes ser bem difícil entregar isso, né? Mas é onde eu miro como professor. Mas tem dia que a gente não entrega isso, né? A gente não entrega aulas perfeitas, excelentes, muito dinâmicas. Às vezes a atividade não funciona, às vezes o vídeo não dá certo, às vezes a internet não coopera. E eu tenho tentado no, claro, né? Com um certo grau também, entender que tá tudo bem, sabe? Tem dia que tá tudo bem. Eu acredito que faz parte. Eu acho que a gente tem que ter uma linha de atividades menos divertidas e mais divertidas e menos divertidas, porque por experiência própria, quando tu mantém o ritmo da diversão muito no alto, qualquer atividade que seja de formalização do conteúdo, de fazer uma atividade mais que vai envolver mais a concentração, dá uma queda na expectativa dos alunos e naquela empolgação deles, e eles começam a reclamar, reclamar, reclamar. Então a gente tem que manter esse equilíbrio. Nem Exato. só aqui, nem só aqui. Por Sim, com experiência própria, eu certeza. aprendi a fazer esse caminho assim, ó, né? Para saber que tem um momento, sim, de parar e escrever, de parar e escutar. E Sim, tem um momento, sim, de se movimentar, né? De brincar, né? Outra coisa sim, importante que tu disse é que quando eu sou aluna,
meu Deus do céu, eu me sinto tão agradecida, mas tão agradecida que o professor lê na minha testa que naquele momento eu quero ser apenas uma mera aluna, que eu não quero ser professora naquele momento, que eu me sinto assim, eu digo muito obrigada, professor. Então, assim, se isso faz diferença para nós, né? Imagina para os alunos ele poder Sim, perceber o que ele tá, qual é a necessidade dele naquele momento. Porque quando eu sou aluna, eu não quero ser professora, eu quero ser só aluna, né? sim. É o meu momento de não conduzir nada, de não liderar nada, é o meu momento de aprender. Então, assim, muitos professores que eu faço mais uma especialização no momento, faço a segunda graduação, faço curso de línguas, e então, assim, quando eles percebem isso, que eu não estou querendo ensinar naquele momento, eu me sinto muito grata. Então, assim, eu, Bruna, que já tem quase 40 anos, me sinto assim. Imagina os nossos alunos das mais diversas idades, quando tu sente a necessidade dele, tu acolhe aquilo, também ele vai se sentir muito grato, né? Com certeza. E ele não só se sente grato, e muitas vezes é isso, né? Você vê ali na testa dele que ele tá grato por aquilo, muitas vezes sem falar que ele tá grato por aquilo, né? Eu acho que o comportamento do aluno na sala mostra muito isso. Então, e é justamente, eu acho que para a gente não ficar só aqui, né? E, obviamente, tentar nunca ficar só aqui, pra gente não ficar transitando nessa montanha-russa, eu tento trazer muito isso. Eu acho que esse tema do Setembro Amarelo, às vezes, a gente dá muita dica para os outros, né? Mas acho que enquanto professor, a gente muitas vezes se cega, se anula pro, pro que, é, para o que nós mesmos estamos precisando. É, Então, às vezes, a gente tá muito aqui e esquece de pensar no aqui e tal, nessa montanha-russa aí de aulas, de entrega, e, e realmente viver só aqui, só com material novo, coisas, né, diferentes, eu acho que não dá. Recentemente eu tava vendo uma live aqui sobre esqueci o nome, a sincronicidade de materiais, né? A gente, como professor, precisa ter materiais que possam ser reaproveitados, reciclados, porque é sempre uma coisa que eu tento me lembrar. Eu não sou produtor de material, eu não sou designer, eu não sou editora, então eu não posso, né? A gente não pode ficar, às vezes, 2, 3 horas preparando material. Então, às vezes, a gente está mirando tanto na perfeição, numa coisa tão, tão, tão linda, tão perfeita, tão 100%, que o aluno não precisa daquilo. Às vezes, o aluno precisa de uma outra coisa. exato. Às vezes, né, e às vezes o aluno está precisando de um ouvido. Às vezes, a gente tem aluno que não está passando por alguma coisa, não está bem, e às vezes está precisando de um ouvido, de conversar, de mais calma mesmo, né? Então, tem esse lado e às vezes a gente também está precisando disso, de não entregar aqui, entregar um pouquinho mais abaixo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Nosso material não Tudo tem que bem. ser E 100%, não sentir. tem que ser lindo, né? E se sentir Como eu bem com disse, isso. eu voltei no presencial no dia 10 de maio, né? E no Uhum, primeiro dia de aula, eu estava tão empolgada, eu estava tão feliz em receber meus alunos de volta. E eles entraram na sala, eram 5 alunos que voltaram para o presencial. E eles uhum. voltaram, eles entraram na sala e eles travaram. Eles não falavam uma palavra. Eles ficaram com os olhos arregalados, um olhando para os outros. Eu acho que eles estavam impactados com a volta ao presencial, porque eles não tinham voltado na escola ainda. Eles estavam impactados em ver a mudança uns com os outros, porque eles estavam muito tempo sem se ver. E eu estava naquele momento assim, empolgadíssima. Eu queria cantar e dançar com eles. Só que eu percebi que eles não estavam nessa vibe, né? E eu pensei assim, ai meu Deus, o meu planejamento tinha sido todo para ser uma aula super dinâmica, que eles se movimentassem. E eu percebi que eles não estavam naquela vibe e eu entrei em pânico assim, meu Deus, agora, mas graças a Deus, né? Veio uma luz assim. E aí eu coloquei, dei folhinhas para eles e lápis de cor e coisa, e fui colocando músicas da mais calma para mais agitada enquanto eles desenhavam. E aí foi. Aí deu certo. Aí depois dessa atividade, que é uma dinâmica mesmo, né? Eles se soltaram e aí começaram a ficar no ritmo e começaram a ficar felizes de novo. E assim, nesses momentos a gente precisa não enfiar a goela abaixo do aluno aquilo que a gente planejou, mas sentir a necessidade dele e, se necessário, sim, adaptar o nosso plano. Exatamente. Exatamente. Então,
Eu acho que eu acredito 100% que isso está muito ligado com o carinho com o professor, sabe? O autocuidado, o carinho que a gente tem com nós mesmos. Não enfiar a goela abaixo do aluno, tudo bem mudar o plano, não tem problema. Né? A gente faz um plano bonito, detalha, prepara, faz com cuidado, pensa, analisa, mas tudo bem mudar. Às vezes é dessa mudança no plano que o aluno está precisando naquele dia, e tudo bem. Então, eu acho que para nós, enquanto professores, para a gente não sofrer, para a gente não ter, né, crise de burnout, crise de ansiedade, a gente precisa ter mais carinho com a gente e enxergar que no final do dia, tá tudo bem se a internet não funcionou como você estava esperando, se o vídeo não tocou, se o vídeo travou durante a aula, você teve que mudar de última hora, se a música não empolgou todo mundo, né, se a atividade não empolgou todo mundo que estava ali na sala, tá tudo bem. Eu acho que o importante é refletir sobre a nossa prática, é refletir, é continuar estudando, continuar aprendendo, é nunca assumir o papel que a gente sabe tudo. Porque eu acho que quando a gente assume esse papel de não saber tudo, quando a gente se prepara, quando a gente estuda, quando a gente conhece outras áreas, outros meios de entregar nossa aula, quando a gente analisa o que o aluno está precisando, enquanto curso, né, a longo termo, e, e a curto termo também, a curto prazo, naquele dia, naquela semana, naquele mês, e a gente consegue analisar isso e tudo dá errado, a gente consegue mudar, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que a gente pode não é se desleixar, de jogar tudo pro Fingir alto, já ausência. ser tudo, fingir que não viu e e não ter está tudo bem que vem do fingir que não viu. Mas quando a gente entende que deu errado, a gente consegue refletir sobre isso e a gente consegue assumir o papel do que tá tudo bem, dá errado, eu acho que a gente não só se valoriza mais enquanto professor, mas a gente consegue lidar melhor com essas frustrações. Eu acho que se colocar no papel de aluno, a gente aprende muito mais sobre isso. E Verdade. por isso eu acho que continuar aprendendo é sempre importante. Ó, a Brenda disse, são dias e dias e a gente tem que entender que tudo bem, né? 1% melhor a cada dia, dando o nosso melhor sempre. Exatamente. Exatamente, Bruno, exatamente. Putz, peraí que eu perdi aqui o comentário dela. A autopercepção é muito importante. Às vezes deixamos passar batido, mas é um processo diário. Nos percebermos já é um bom passo. Eu falei sobre a autopercepção na live de ontem. E às vezes tem alguma coisa nos incomodando profundamente e a gente vai levando, vai levando, vai levando com a barriga até que vira uma doença, né? Então é muito importante a Exatamente. gente ter o autoconhecimento. A Brenda disse o que é mais, o que eu mais sei e tenho certeza que não sei tudo, verdade. Então, William, querido, eu quero Exato. agradecer a tua presença. Foi muito importante essa conversa, foi muito tranquila, foi muito positiva. A gente, nós professores nos colocarmos no lugar de não saber tudo, faz toda a diferença, de errar e aprender e fazer esse movimento ação e reflexão é muito importante. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelo teu conhecimento, muito obrigada pela tua disponibilidade, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ok, isso, Bruno, eu que agradeço, assim, do meu coração. Obrigado por ter aberto essa oportunidade. Eu te falei, né, que eu estava assim, porque é a primeira vez que eu faço uma live aqui no Instagram. E, né, eu super gostei. Estou confortável, não estou tremendo por aqui, estou super confortável. E eu acho que foi o que você me falou, né? Acho que falar sobre um assunto que a gente gosta traz esse conforto, né? E 100%, exatamente isso. Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, que mandou pergunta, né, que incentivou essas lives acontecerem. E muito obrigado, Bruno, por trazer esses temas muito importantes para nós que somos professores para cá. Eu acho que isso é muito importante para todo E mundo. Então, agora eu muito acho que obrigado pelo espaço. o pessoal vai te intimar a fazer mais vídeo, né? Porque o pessoal gostou de te ver na telinha, né? Muito Tomara, a gente obrigada. pode mandar sugestões que eu estou aberto. Super adorei estar aqui. Muito obrigado, viu, Bruna? Obrigada, pessoal. Obrigada, William. Beijos e boa noite, Obrigado. gente. Tchau, Beijo para todo tchau. mundo. Boa noite, boa semana, gente. Tchau.